Série, meu pastor falou. É ruim demais. Exatamente, Caio. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, Caio. Bom dia. Meu pastor pregou. Que prego ele meteu. Meu pastor pregou que não damos dízimo por causa da lei, mas pela graça e fé. Pela? Graça e fé. É? Falou. Ele citou que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, que simboliza o rei Jesus antes da lei. Claro, isso é o que Hebreus diz. Pregou Hebreus, onde cita Melquisedeque. E interessante é que em Hebreus, quando se diz que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, era para provar a submissão da religião e da lei ao Espírito da graça. Isso é o que diz Hebreus. Não é para instituir o dízimo. É só para dizer, olha, nem o dízimo que vem dos levitas e da tribo de Levi, da instituição de Moisés, tem essa primazia decorrente e vinculada à lei. Porque antes de haver isso e antes de haver tal obrigação, Abraão reconheceu naquele que veio ao seu encontro, que era Melquisedeque, uma figura superior, e ele deu o dízimo como aquela oferta da gratidão, da reverência e da entrega submissa a alguém que você diz, eu sei que tu és maior do que eu, abençoa-me. Esse é o espírito do que se está dizendo em Hebreus. Agora, o dízimo pode ser uma referência, como eu estou dizendo há milênios, eu digo, olha, se você quiser ter uma referência só para ajudar a matemática da sua organização, você pode até determinar dar 10%. Mas não é porque seja 10%, mais do que 10%, não seja o número de Deus, e menos de 10% você esteja sonegando. Na graça de Deus, esse aqui é o problema que o pastor dele não entendeu, embora eu não tenha lido a carta. É que, se for menos, você está em pecado. E no Novo Testamento, o dízimo não é uma referência, exceto se você quiser que ela seja. Do contrário, é cada um dando conforme as suas possibilidades e cada um recebendo segundo as suas necessidades. Esse é o critério do Novo Testamento, que ele encontrará no meu livro Uma Graça que Poucos Desejam, que está no meu portal. E acha coisas imensas, com uma quantidade enorme de coisas a esse respeito, na pesquisa do caifá.net também. Ontem, por exemplo, eu estava jantando com um empresário aqui na cidade, cristão, que vem aprendendo muita coisa aqui com a gente no Papo de Graça, um rapaz sincero, muito sincero e bem sucedido, financeiramente. E ele estava me dizendo, olha, eu entendi essa coisa do dízimo, eu determinei continuar usando essa referência dos meus dividendos mensais aqui, do que eu tiro para mim, do meu negócio, eu tiro 10% para ajudar o necessitado. Então eu dou tantos por cento para a congregação onde eu congrego, de acordo com o que eu sinto que é a necessidade lá na congregação onde eu estou indo, e o resto, que é a maior parte, ele falou, eu ajudo os pobres da minha família, os necessitados que eu encontro e que tenho testemunho no coração em relação a ajudá-los, porque é gente que eu posso acompanhar. Ou seja, praticamente 70% do que ele separa, ele aplica nas pessoas carentes que ele conhece. E uns 30%, 35%, dependendo do mês, 40%, ele bota na congregação quando ele vê que tem um desafio que justifique aumentar mais ou diminuir. Na liberdade ele falou, estou fazendo errado? Eu falei, absolutamente nada errado, meu amigo. Eu não consigo entender como é que vocês podem pensar que um tema desse tem alguma relevância para você perguntar se está fazendo certo ou está fazendo errado. Depois do conhecimento de Jesus no Evangelho, tudo é espírito e verdade. Tudo é conforme o coração. Tudo é conforme a disposição interior. Tudo é conforme a sinceridade. Se for 10% que você separou para fazer do jeito que você espontaneamente queira, amém. Se você só tem 5%, seja 5%. Seja o que você tiver.
Agora, o que não pode é ficar com aquela angústia de dizer, eu vou tirar 10% mesmo que eu tire meu filho do colégio, eu vou tirar 10% mesmo que eu tenha que fazer minha mulher andar a pé agora para vender o carro, para não atrasar com a igreja. Se entrar nessa história aí, meu dançou. querido, dançou. Porque o Senhor diz, misericórdia eu quero e não sacrifício. E aí? Aí, né, ele escreve assim, pregou Hebreus, onde cita Melquisedeque, dando assim a entender que o Novo Testamento aborda este assunto. Palavras do pastor Claro que aborda, em Mateus 23. Eu gostaria... Só não aborda desse jeito. Isso, eu gostaria... Aborda como eu falei. Tá. Aí fala assim, gostaria de saber se essa alusão nos faz responsáveis também a essa tarefa. Não, eu já respondi a pergunta. Então pronto, você já adivinhou a pergunta do cara. Então, não adivinhei não. Eu sou macaco mais velho do que a existência da macaquice. Eu sei de onde tudo isso vem. Uhum. Olha, Braulio, você já me viu dizer essa é nova pra mim? Não. Não tem uma nova. Esse é que Tem eu uma falo. nova. Não tem. Eu sei de onde esse negócio todo vem. Eu trabalhei... Principalmente quando é a coisa que pastor falou, então você já sabe. Não, eu trabalhei como proctologista no no intestino grosso. Isso. Da eclesiasticidade, muitos anos. Mas tá tudo bem. Então, do reto pra cima, eu tô sabendo como funciona. Você vai de reto. Vou assim. Quem que é esse Melquisedeque, afinal? É uma pergunta que... É uma curiosidade que a gente tem. Semana passada você falou da Trindade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esclarece isso pra gente. Melquisedeque? Quem é esse cara, velho? Bom, esse cara é muito falado por mim desde minha tese de ordenação ao Ministério Presbiteriano e lá no portal também. Se a pessoa escrever Melquisedeque, vai encontrar lá 46 alusões específicas. Eu tô achando pouco. Até ontem eu suspeitei de que há um problema e descobriram que existe um problema. Realmente. E que nós vamos corrigir porque tem muito mais alusões do que vem aparecendo de uma semana para cá. Mas se for atrás de Melquisedeque, ou ordem de Melquisedeque, você vai achar muita coisa. Mas, meu irmão, querido, em resumo Melquisedeque foi um indivíduo que existiu na região da Judéia. Por isso se diz que ele é Melquisedeque, um rei, e o nome dele significa justiça e paz. Melquisedeque era visto como alguém que tinha vivido na região de Jerusalém, a cidade da paz. De modo que a própria ideia da cidade de Jerusalém está vinculada à existência desse personagem anterior à própria cidade da paz. Melquisedeque, rei a quem Abraão pagou o dízimo. Abraão reconheceu que tinha algo superior naquele homem. Ele conheceu vários reis, fez uma campanha militar com esses reis para salvar a Ló, que tinha sido sequestrado com a família dele, levado para o extremo norte, e ele se aliançou com esses reis que também tinham interesses políticos naquela ação militar e de autoproteção, e recuperaram Ló, que tinha sido feito refém. Na volta, eles também, por terem vencido a guerra, naqueles dias o costume era levarem o despojo. Tudo que o inimigo possuía passava para a mão de quem tinha vencido. Armas, comidas, roupas, qualquer coisa era levado pelos vitoriosos. Foi desse despojo da guerra que Abraão deu 10% do despojo para Melquisedeque. Se ajoelhou
Melquisedeque impôs as mãos sobre ele e o abençoou. E disse: seja Abraão abençoado pelo Deus Altíssimo, e seja o Deus Altíssimo abençoado pela vida, abençoado no sentido de que se bendiga o nome de Deus na vida de Abraão. E Abraão pagou a ele o dízimo. Então a primeira dimensão é essa: esse indivíduo um dia existiu. Segunda coisa, ele passou a viajar no imaginário hebreu. A partir desse encontro com Abraão, imagina as histórias em casa, nas tendas, passou para Isaac para os filhos, para Jacó nas conversas com os filhos. Isso foi crescendo de maneira oral, dentro da cultura de Israel. E Abraão tinha pago o dízimo a um rei sacerdote, cujas origens ninguém conseguia explicar, porque assim como ninguém podia negar que essa pessoa era real, não se podia fazer uma vinculação genealógica para dizer de onde ele vinha, e não se tinha um registro histórico que definisse o que tinha acontecido depois daquilo com ele. Esse cara ficou solto no ar, como uma história. Só se sabia que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Só se sabia que Abraão viu nele alguém a quem reverenciar, que no mínimo conhecia mais do que ele, sabia mais do que ele, e ele viu naquela pessoa alguém que tinha autoridade para falar em nome do Deus no qual Abraão cria, o Deus invisível, porém pessoal, inalcançável, inatingível por métodos e meios humanos, só alcançável e relacionável pela fé. Ora, Abraão olhou para aquele homem e reconheceu que aquele indivíduo tinha um vínculo superior ao dele, uma consciência muito maior do que a dele acerca disso. Se curvou, pagou o dízimo e reverenciou aquela percepção. Melquisedeque sumiu para um lado, Abraão continuou para o outro, mas a história viajou e virou uma arquetipia, virou uma simbolização. Como simbolização, ela cresceu e virou um arquétipo. Nos dias de Davi, houve menção explícita de Melquisedeque na Escritura, feita por Davi, no Salmo, aonde Davi diz que aquele que viria, o rei maior, o ungido maior, manifestar-se-ia segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, essa coisa maior do que Abraão, maior do que os hebreus, maior do que a razão, maior do que a história, maior do que a explicação, maior do que o DNA, do que as genealogias, maior do que as fronteiras, maior do que qualquer que seja a justificação. Começou a crescer. Em Davi ganhou essa arquetipia, esse poder. E aí, o que acontece? Dali para frente, você não vê mais menção explícita no Velho Testamento. Ela vai voltar depois de Jesus, já no Novo Testamento. Nossa! Depois de Jesus. Quando o escritor de Hebreus, escrevendo, diz: porque esse Jesus foi feito sumo sacerdote, não segundo a ordem dos levitas, os filhos de Levi, que eram da descendência de Abraão, não para imolar bodes e touros. Tudo isso é passageiro, a gente sabe de onde vem. Tinha um papelzinho simbólico, era uma sombra, era uma projeção, era uma caricatura, uma arquetipia. Era só uma rememorização, é só uma lembrança. Era um em memória de mim, que apontava na direção do que viria, que não tinha ainda vindo. Então o escritor de Hebreus diz: esse Jesus foi feito sumo sacerdote, não segundo o judaísmo, não segundo a religião, não segundo o sacerdócio levítico, não. Isso tudo morre com a lei, isso tudo é da lei.
Ele foi feito por algo anterior à lei. Melquisedeque é antes de Moisés. Sim. Antes da lei. Melquisedeque vem antes de Abraão. Sim, cara. Antes da própria informação que os judeus tanto veneram, achando que é só deles. Vem esse Melquisedeque que precede Abraão, diante de quem Abraão se curva. Vem o escritor de Hebreus depois de Jesus, diz: esse Jesus foi feito sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, significando dizer, na liberdade absoluta de Deus. Não está vinculado a ninguém, não está sob tutela de ninguém, não tem representantes oficiais, não está condicionado a nenhuma genealogia, nem a genealogia de Abraão. Abraão cabe nele, ele não cabe em Abraão. Abraão faz parte, Abraão, todavia, não define o escopo, nem esgota, nem o judaísmo, nem Moisés, nem a lei, nem o sacerdócio. Jesus é essa manifestação agora, não do arquétipo, não é a encarnação, a reencarnação de Melquisedeque, não. Melquisedeque em Jesus se ajoelha, como homem, como indivíduo. Ele só serviu de arquetipia para caracterizar uma mediação de relação com Deus que não depende de nenhuma instituição humana, de nenhuma organização, de nenhuma memória histórica, de nenhum condicionamento, de nenhum container moral, de lei ou doutrinário ou dogmático. Melquisedeque é a expressão da liberdade de Deus, como Cristo Jesus é a suprema, definitiva expressão da liberdade, da soberania, do amor e da cara de Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Esse Jesus, diz o escritor de Hebreus, foi feito sumo sacerdote, segundo a ordem superior, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois ele mesmo, sendo humano, foi capaz não de oferecer sacrifícios de bodes e de touros, não de fazer replacements ou substituições, não induziu a nenhuma catarse temporária de alívio, não. Ele mesmo se entregou como oferta definitiva pelos pecados dos que sabem e dos que não sabem, dos que creram porque entenderam e ouviram, e dos que carregam só a pulsão de uma esperança que não conseguem explicar, espalhados por toda a terra e por todo o mundo. Esse é o significado final no texto de Hebreus acerca do que seja Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, no meu portal tem muita coisa, e nós estamos iniciando no Caio Fábio Exclusivo, logo, mais um curso. E esse curso, você não sabia disso, uma decisão de outro dia. Esse curso é sobre a ordem de Melquisedeque. Mas você já tinha comentado sobre isso, que ia fazer? Que eu queria, que não podia não fazer, eu falo nisso desde sempre. Eu estou há 45 anos falando disso. Então, eu vou fazer um curso para quem quiser muito mais profundidade e continuidade. Sobre essa questão. Sobre esse tema, da ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque. Eu gosto do nome.